Alguma vez você já se sentiu cansado? Não, calma. Vai respondendo. Pense. Não é qualquer tipo de cansaço. É um cansaço não físico. É um cansaço moral. É o desalento, desânimo, derrota. Já aconteceu alguma vez de você não ter vontade de sair da cama? E que você se sentia triste, deprimido, com desalento, sem vontade? Já aconteceu isso alguma vez? Não responda. Você saber que naquele dia você vai enfrentar problemas que você não vai conseguir resolver. Vai ter que enfrentar pressões superiores às suas forças. Perdeu a vontade, a alegria de viver? Já aconteceu isso? Não responda, pense. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Na primeira leitura, tirada do primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Depois vocês leiam. Primeiro Reis, a partir do capítulo 17. Por quê? Porque é o chamado ciclo de Elias, profeta Elias. Tá? Principalmente hoje, vocês que fazem parte do sodalício, vocês prometeram, né? Viver a espiritualidade de Nossa Senhora do Carmo, e a espiritualidade de quem? Não escutei. É isso mesmo, tem que fazer isso. É o compromisso de vocês, mas não só de vocês, todos nós, né? Mas vocês principalmente, aqueles que fizeram a profissão, né? Na ordem terceira, espiritualidade de Elias. E a leitura de hoje, então vocês leiam os capítulos correspondentes ao ciclo de Elias. Não só vocês, todos nós, é bom, faz bem isso, certo? A leitura de hoje, do capítulo 19, começa de uma forma um pouco estranha, porque nós somos acostumados a ver Elias como profeta de fogo, que enfrentou sozinho 450 profetas de Baal. Estão lembrados desse episódio? O povo estava dividido entre o culto ao Deus vivo e verdadeiro e Baal, o ídolo. O culto a Baal era muito mais sedutor, era muito mais prático, era sem enrolação. Você pede, você recebe. Você paga, você recebe. Parece hoje em dia, né? O culto ao Deus vivo e verdadeiro é exigente. Conforme diz o povo, tem muita enrolação. Né? O culto a Baal é mais direto. Então o povo estava dividido entre o culto ao Deus verdadeiro e ao culto de Baal. E Elias lançou um desafio, lembram? Ele desafiou 450 profetas de Baal, sozinho. 2 altares, com o sacrifício, a lenha sobre o altar. Só que não podia colocar fogo. O Deus verdadeiro ia mandar fogo do céu. E aí quem começou foram eles, que eram mais numerosos. E eles começaram a rezar, a orar, a clamar, a gritar, entraram em transe, se feriram, desde o amanhecer até o cair do dia. E Elias, falando para ele, grita mais alto, acho que Deus não escuta bem, ele está precisando de aparelho de surdez. Grita mais alto, acho que Deus está viajando, está dormindo, está ocupado com algum assunto. Grita mais alto. E eles gritavam cada vez mais alto, entravam em transe, caía no chão, e não veio o fogo do céu.
Aí chegou a vez de Elias, o que ele fez? Hã? Ele mandou jogar água em cima. Sozinho. E ainda ele manda jogar água. Encharcou o sacrifício. Encharcou a lenha. Encharcou o altar. E ainda o rego que estava em volta do altar se encheu de água. Mandou jogar água várias vezes, acho que 3 vezes, né? E aí ele orou pedindo fogo do céu. E veio o fogo do céu. Veio o fogo do céu. Queimou o sacrifício. Não só o sacrifício, a lenha e também o altar. Foi tanto fogo que sumiu tudo, gente. Né? Ele venceu sozinho 450 profetas de Baal. E depois também teve um outro episódio em que o rei Acaz abusou do poder, mandou matar Nabote para tomar posse da sua vinha. E Elias foi lá falar com o rei Acaz, dizendo que aquilo lá era uma injustiça. Se levantou contra o rei, não é? E falou para ele que aquilo não era permitido. E de que aquilo que ele fazia ameaçava contaminar todo o povo. Porque se um rei comete uma injustiça, aí todo mundo está autorizado a cometer injustiças, ou não? E, no entanto, a leitura hoje começa de um jeito muito estranho. Elias entrou no deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Elias estava cansado. Basta! Tira minha vida. Não só está cansado, ele se sente derrotado. Lutou tanto, teve até sucesso estrondoso, mas não adiantou, não mudou, as coisas não mudaram. O povo continuava com o coração dividido entre o Deus vivo e verdadeiro e Baal. Ele vai até chegar, Deus até vai perguntar para ele o que ele estava fazendo lá no monte, né? E ele fala: eu estou aqui porque ardo do zelo pelo Senhor. Sou o único. Ficou sozinho. Ele lutou tanto e está sozinho. Desistiu de ser profeta, gente. Não adianta. Para que continuar se esforçando? Para que continuar lutando? Basta, Senhor. Tira a minha vida. Tirar a vida. Por quê? Porque ele desistiu de ser profeta. Esta é a morte espiritual, ou não? Não é? E isto que ele pediu, de uma maneira ou de outra, acontece, né? Deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. Ele dorme, né? É o sono da morte já. Desistiu, está cansado. Já aconteceu isso com você, de ficar cansado, desistir? Não vale mais a pena. Para quê? Já aconteceu isso com você? Não responda. Desistir da vocação. Não adianta ser bispo. Para quê? Me esforço tanto e não vejo que as coisas melhoram. A igreja... Me dedico à igreja, mas não muda. Desistir de ser padre? De ser diácono?
Para que se esforçar? Não é? E quando a gente desiste de ser cristão, isso já não é pedir a morte? Ou não? Não é pior do que pedir a morte física. É a morte espiritual. Desistir de ser cristão. Para que fazer o bem? Para que fazer tantas renúncias? Para que se esforçar em ser justo, honesto? Para que amar, se sou só ferido por causa deste amor? Desistir de ser pai? Desistir de ser mãe? Porque não adianta. Não muda as coisas. Olha só a crise de Elias. É uma crise vocacional. Nós estamos nos meios das vocações, né? É crise vocacional. Pediu para si a morte. E é exatamente neste momento de profunda crise que acontece de um anjo tocá-lo e dizer: levanta-te e come. Ele abriu os olhos, viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Olha só, o cansaço estava brabo, né, gente? Estava bem desanimado, tinha desistido, né? Voltou a dormir. Foi necessário uma segunda vez. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: levanta-te e come. Agora ele diz um negócio diferente. Ainda tens um caminho longo a percorrer. A missão continua, Elias. Não acabou. Ainda tens um caminho longo. Mas como continuar esse caminho tão longo se ele já está cansado, já desistiu? Não é? Como é possível isto? Se ele ainda tem um longo caminho a percorrer? Bom, a própria leitura já nos diz, né? Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento, andou 40 dias, 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte do Senhor. Foi isto que resolveu? Ainda não, ainda não. Depois vocês continuam a leitura. Lá no Monte Horebe, Elias vai ter um encontro pessoal com Deus. É isto que lhe dá força para continuar este longo caminho ainda a percorrer. Ele é revigorado na sua missão, na sua vocação de profeta. Né? O pão, aquele pão e aquela água miraculosos dão força para ele caminhar 40 dias e 40 noites para o encontro com o Senhor. A teofania do Monte Horebe. Ele não encontra Deus no terremoto. Não encontra Deus no furacão. Ele que é o profeta de fogo. Né? Ele que é um profeta de força. Não encontra Deus nem no furacão, nem no fogo, nem no trovão. Ele encontra Deus na brisa suave. Brisa suave. É uma antecipação, é uma profecia daquilo que nós temos no Evangelho, gente. Onde nós encontramos Deus? Onde nós encontramos Deus? Em Jesus Cristo. Ele diz: eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu.
Quem comer deste pão viverá eternamente. Vida eterna, gente, não é a vida que começa depois da morte. Mas é a vida que a gente começa desde já, a vocação. E que dura para a eternidade, ou não? Desistir de ser cristão. Desistir de ser discípulo de Cristo. Esta é a morte espiritual. Para isso a gente precisa do pão descido do céu. Esta é a promessa de Jesus, esta é a realidade, este é um mistério anunciado por Jesus. Você tem um longo caminho ainda a percorrer. Tá bom? O que Deus está dizendo para você é isto. Tens um longo caminho a percorrer. Mas você não está sozinho. Você não deve contar só com suas próprias forças. Se nem Elias conseguiu somente com suas próprias forças, imagina a gente, né? Tens ainda um longo caminho a percorrer. Para isso a gente necessita do pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. É isso que a gente veio buscar na missa ou não? Sem Jesus não dá, né, gente? Sem Jesus nós vamos morrer de depressão. Não é depressão doença, é depressão de fé. Não é? Nós vamos morrer espiritualmente sem Jesus. O caminho é impossível, porque o caminho ainda é longo, certo? O caminho é longo, mas a gente conta com um alimento, que é o próprio Jesus. Possamos ter sempre fome deste alimento. Que quanto mais a gente o tome, mais a gente tem o desejo de buscá-lo. Vença! Jesus, a nossa fome, não a nossa fome, vença Jesus. Quanto mais a gente recebe Jesus, mais desejo temos de recebê-lo e mais desejo temos de levá-lo aos outros. Tanta gente está morrendo de fome de Jesus e nem sabe, nem tem consciência. Para isso serve o sodalício também. Levar Jesus. Se vocês não levarem Jesus aos outros, não vão levar nada. Né? O que o cristão pode dar se não for Cristo? Se o cristão não dá Cristo aos outros, ele não dá nada. Que Elias de fato seja o nosso modelo de todos nós. Né? Mais uma vez, recomendo que meditem, né? 1 Reis, a partir do capítulo 17. É uma leitura necessária para todos nós, uma meditação para a nossa vocação, para a nossa vida em Cristo.